Estamos chegando! É o nosso programa Histórias e Memórias do Museu Tony Toledo, aqui é o jornalista Lucas Silveira. Um prazer, uma alegria, uma satisfação tê-los aqui acompanhando, sintonizando a TV Câmara Pouso Alegre. Você também que nos acompanha pelas redes sociais da Câmara, pelas redes sociais do museu. Quando a gente chega com Histórias e Memórias Museu Tony Toledo, você sabe que é uma viagem ao passado, uma viagem à história de Pouso Alegre, e aqui a gente utiliza esse espaço para esse fim, para que você possa conhecer cada vez mais. A gente traz especialistas na área, convidados especiais, e esse espaço aqui, que é essa parceria com o diretor do museu, Mike Risselli, com as duas Giseles que atuam aqui também, sempre parceiras, sempre abrem espaço. E hoje o nosso convidado é o historiador Fernando do Valle. O historiador Fernando do Valle tem aí algumas pesquisas levantadas, né, sobre o José Bento Ferreira de Melo, ou o senador José Bento, como era conhecido, ou vou mais além, o padre senador José Bento Leite Ferreira de Melo, um grande nome. Eu sou suspeito de falar, eu fiz meu projeto experimental de conclusão de curso da faculdade lá em 2003, quando me formei, sobre o senador José Bento. Por quê? Por estudar, ver, pesquisar a história de Pouso Alegre. Sempre gostei da história de Pouso Alegre, e nesse contexto, ao estudar a história de Pouso Alegre, eu percebi ali da importância que tem o padre senador José Bento para o que nós somos hoje. Essa cidade de pouco mais de 160 mil habitantes, ela não existiria se não fosse com o dedo ali, com a visão progressista, a visão liberal da época, né, do padre senador José Bento. E nós vamos ter esse bate-papo, porque eu gosto de falar de temas assim, porque aí, para mim, o programa é um prazer. Não sei se transcende isso para vocês que estão nos acompanhando aí, que eu aqui me viajo aqui na história, eu vou lembrando, ligando a essas fotos. Ô Marquinhos, coloca pra gente as fotos antigas de Pouso Alegre. Olha que bacana. Olha aí, ó, Pouso Alegre, a Praça Senador José Bento, que nem praça ainda existia, só a Catedral Antiga lá no fundo. Agora você imagina isso aí, lá no século XVIII, essas imagens antigas. Essa mais antiga ainda, tem ainda o Teatro Municipal de Pouso Alegre, lá de 1875, com a avenida ainda em terra batida, uma imagem bem secular. Eu vou viajando pelo passado, vou viajando pela história, e hoje tenho aqui, convidei aqui para acompanhar nessa viagem o Fernando do Valle, para a gente contar um pouco dessa história muito bacana, que é do padre senador José Bento, que é uma história, né, Fernando, que a gente fala que é uma história que gera ali muitas intrigas, porque tem a visão do senador José Bento, que eu gosto de enaltecer, que é a visão empreendedora, que é a visão vislumbrante ali num sertão. Tem a visão conturbada, que a gente sabe do que foi naquela época, mas a gente não pode tirar de forma alguma o legado que ele tem para Pouso Alegre. É um prazer recebê-lo aqui de novo no Histórias e Memórias. Prazer todo meu, Lucas. É sempre bom vir aqui falar um pouco das histórias e memórias, dessas pessoas que construíram, né, desses vultos que construíram a nossa cidade, a nossa sociedade, né? Ainda mais José Bento, que é uma pessoa de destaque aqui em Pouso Alegre, no Brasil, toda a região aqui de Minas Gerais, né? Ô Fernando, vamos começar até para o pessoal entender, né? Muita gente mora aqui em Pouso Alegre ou passa em Pouso Alegre e para ali, nossa, a principal praça da cidade, no centro da cidade, e tem o senador José Bento. E eu acho que se a gente for fazer uma pesquisa, né, até vou sugerir para o Mike fazer uma pesquisa para ver se as pessoas acham que... Tem gente que acha que o senador José Bento é uma pessoa atual, tem gente que acha que é uma figura ilustrativa, mas assim, as pessoas não têm uma noção do papel, da extrema importância que teve o senador José Bento, não para a história de Pouso Alegre, mas para a história do Brasil, né? História do Brasil, isso. José Bento, ele teve um envolvimento muito grande, né, ainda mais político na época. O ser político na época já era um grande prestígio. Você ser deputado na província, né, numa província, no caso na província de Minas, já tinha os seus graus de privilégio ali e assim, a sua importância. Agora, ser um senador, ainda mais que era um cargo vitalício, né? Então a pessoa era ali eleita, né, nos moldes da época, não existia esse processo todo que nós temos hoje de eleições, mas ela era eleita ali e ela ficava até o fim da vida, né? Então, além de expressar as suas ideias, como ocorre até hoje no Congresso, você tinha um legado, né, para deixar ali. E foi isso que José Bento e tantos outros da época, se você pegar os anais do Senado, né, no passar dos anos, você percebe o legado que esses homens deixaram, tanto para a província, no caso da nossa região aqui de Minas, né, de quem era dessa região, e tanto para
para o Brasil. Foi isso que José Bento deixou, né, marcas na história até mesmo do Brasil. Agora, vamos lá para a história do senador Zé Bento. Ele nasce aqui na região, né, Fernando? Muitos falam que é Campanha, mas ali, a Campanha é no berço do sul de Minas. Né? Então, acho que a maioria nasceu, né, em Campanha na época, né? Então, ele nasceu ali em Campanha, na próxima ali de São Gonçalo, mas Campanha. E conta um pouco da história de vida aí do senador Zé Bento, até para as pessoas conhecerem um pouco quem foi o senador Zé Bento. Então, José Bento, então, como você disse, ele nasceu entre ali Campanha e São Gonçalo, né? Ele já era filho o pai dele já tinha uma importância política aqui na região, veio de Portugal, né? Agora eu não lembro precisar a região portuguesa que ele veio, mas se instalou ali em Campanha, já tinha uma importância política. Ele era, antigamente essas pessoas eram nomeadas, né, até mesmo pelo rei ou pelo império, como se fosse, por exemplo, cavaleiro, não sei do que. Eram títulos, eram títulos, honrarias que davam. Umas honrarias. E o pai dele tinha, por prestações de serviço, a coroa portuguesa. Então ele já era uma pessoa graúda, né? Da família de José Bento, agora eu não lembro precisar quantos filhos o pai dele teve, mas 2 se destacam, que é José Bento e Daniel. Ambos foram padres, né? Então ele tinha um irmão padre também, o padre Daniel Ferreira de Melo. José Bento, como toda criança, né, teve os primeiros passos de vida ali na região da Campanha, fez os seus primeiros estudos ali e sentiu-se chamado a seguir a vida sacerdotal. Tanto que ele ingressa para São Paulo, né, porque na época a Diocese de São Paulo tomava conta dessa parte aqui do sul de Minas. Ele ingressa para São Paulo já no início do século XIX, mais ou menos em 1803, 1804, e ali passa a realizar os seus estudos de filosofia e teologia, que são os estudos principais até hoje para uma pessoa se tornar sacerdote, padre. Quer dizer, e desse estudo ele acaba concluindo o seu legado, né? E aí conta pra gente como que surgiu aí, como que aparece senador José Bento, padre José Bento aqui na história de Pouso Alegre. Então, José Bento, quase ordenando padre, né, as pessoas que habitavam aqui na época, o povoado do Mandu, né, na época, né, essa região, eles fizeram uma petição para o então bispo de São Paulo da época, Dom Mateus, e Dom Mateus, depois de consultar ali o seu cabido, né, o cabido da sede de São Paulo, eles chegam à conclusão de se criar uma nova paróquia, né, justamente para tirar a demanda de atendimento do padre da paróquia de Santana de Sapucaí, de Silvianópolis, né, atual Silvianópolis, que estava exacerbado por causa de grande volume de serviço. Cria-se a paróquia do Bom Jesus, do Matozinhos, do Mandu, aqui em Pouso Alegre, e Dom Mateus, por ser muito próximo de José Bento, e também na época existia, a igreja ela não era só a religião, ali você tinha ali a religião e a política caminhavam juntos. Dom Mateus era um grande líder num partido que existiu na época, que eram os liberais, né? E todos os mais próximos de Dom Mateus ali, sejam eles padres, seminaristas, acabaram assumindo, né, acabaram disseminando também as ideias liberais. E José Bento foi um deles, um forte arauto da política liberal. Deve ser por isso, provavelmente, né, que José Bento foi mandado para Pouso Alegre, né, com um ofício de atender ali espiritualmente, também de difundir a política liberal. Quer dizer, Fernando, então a gente pode até nesses estudos concluir que o surgimento, a criação ali da paróquia, da freguesia de Pouso Alegre, foi mesmo uma forma ali que eles utilizaram para poder espalhar o legado, porque ali em 1810 a coroa portuguesa já tinha fixado aqui no Brasil e aqui já era um Reino Unido, né? Para contar isso, até é bom o pessoal ter essa noção que o Brasil ele começou a ser sede aqui do Império em 1808 com a vinda da família real, né? A vinda da família real. E logo depois, em 1810, tem a criação da paróquia do Bom Jesus, né? Em 1811 José Bento começa a trabalhar aqui dentro, né? E José Bento ele tinha uma forte relação ali, porque a gente não pode separar ali na época igreja e Estado, né? Então tudo
se deveu a essa relação que José Bento já tinha politicamente, né? Quer dizer, a gente percebe que até a própria criação da paróquia aqui, ela foi necessária através de um alvará régio do Dom João VI, né? Ele teve que assinar ali para poder ser criada, né? Sim, sim. Teve ali uma autorização do Dom João VI, né? Um documento ali que autorizava esse funcionamento, né, dessa paróquia, né? E é interessante, Fernando, a gente lembrar aqui que nessa época, em 1808, o Brasil já era o Reino Unido, né? Que era Brasil, Portugal e Algarves, que se transformava nesse reino com a sede aqui em Pouso Alegre, tanto que aí foi quando o Rio de Janeiro se transformou a capital do Brasil, né? Sim, sim, foi quando Dom João VI chegou ali, pisou ali na Baía de Guanabara, né? Ali se torna oficialmente a sede do governo, né? Como disse, né, a história, né, ele veio fugido, né, de Napoleão Bonaparte, né, com medo. É uma fuga que deu certo para o Brasil. Que deu certo para o Brasil. Foi o passo para a independência que precisava. Sim, né? Sim. E daí aqui ele ficou. Então aqui, né, no país, aqui no caso no Brasil, nas regiões brasileiras, ele estaria seguro, né? E com a vinda da família portuguesa para o Brasil, que se transforma no Reino Unido, o progresso começa ali a surgir. A gente percebe que a criação da paróquia de Pouso Alegre, da freguesia de Pouso Alegre, já vem das mãos dele lá do Rio de Janeiro, de um documento, né? Sim, sim. Então aí vai ter o surgimento de várias paróquias, de várias regiões, de vários povoados. É aí que o Brasil, né, vai tomando corpo, né? Então a gente pode considerar, Fernando, que o Brasil começa a existir como nação em 1808, quando vem a família portuguesa para cá, né? Provavelmente começa não só existir, mas se estruturar, né? As cidades começam, os povoados, as vilas, as freguesias, as cidades começam a ter uma estrutura melhor, né? Então a gente pode falar, Fernando, que nesse quesito aí o senador Zé Bento nasceu numa época próspera, pela ideia assim, de um Brasil iniciando ali o seu processo de independência. Ele viveu a independência do Brasil. Eu queria que você contasse isso para a gente. Vamos pegar o senador Zé Bento, está aqui em Pouso Alegre, funda a paróquia, começa os trabalhos dele. Ele age primeiramente já como administrador, né? Porque tinha essa freguesia, né? Explica para a gente, quando fundava-se a paróquia, automaticamente virava uma freguesia a cidade. Uma freguesia. Né? O que é a freguesia? A freguesia, ela na verdade, você tem a paróquia, uma pessoa à frente da paróquia, no caso é o pároco, o cura. Antigamente eles falavam cura, né? No caso, o senador Zé Bento era o cura local, né? E daí, a partir desse momento, as pessoas se tornavam fregueses, né? As pessoas que habitavam aquele povoado. Por isso chamado freguesia, fregueses de um padre, fregueses de uma pessoa que estaria à frente. E José Bento esteve à frente não só na questão espiritual, religiosa, mas também nas questões políticas. Aqui ele começa a dar os primeiros passos nas questões políticas dele, em Pouso Alegre, porque em Pouso Alegre, né, então, freguesia do Bom Jesus, do Matosinhos do Mandu, ele traça as primeiras ruas, ele inicia as primeiras obras de infraestrutura, né, como a instalação de um chafariz, como a abertura de cortes de rego d'água, justamente para criar toda a infraestrutura. A gente pode dizer assim que é o início de uma urbanização do povoado. Então, hoje, atualmente, o que temos ali, algumas ruas que cortam ali a Praça Senador Zé Bento, como a Rua Dom Nery, a Rua Monsenhor José Paulino, a própria Adolfo Olinto também foi traçada por ele. A Rua Herculano Cobra, são ruas estreitas. Por quê? Porque são padrões da época de José Bento, são remanescentes dessa época. Quer dizer, não existia veículo, não existia carro, então era propriamente ali para uma carroça, ali, alguma coisa desse sentido, carroça, né? Uma carruagem. O pedestre também a pé, então não tinha essa preocupação com o fluxo, né, de trânsito, né? Agora, Fernando, nesse quesito a gente tem então aí esse trabalho pastoral ali e ao mesmo tempo de administrador da vila aqui, mas também ele já tinha essa influência que ele trabalha ali para criar aqui, para emancipar Pouso Alegre, né? Porque, diferente do que as pessoas acham, a cidade naquela época ela se emancipava com a criação de uma Câmara Municipal. E ele fez isso em 1831, né? Isso, o José Bento já então, nessa época, já tinha sido deputado provincial,
e, se eu não me engano, ele já estava a caminho do Senado. Ele teve uma forte influência política na instalação da Câmara de Pouso Alegre. O projeto de José Bento, na verdade, era ver Pouso Alegre ter se tornado cidade, mas ele não teve essa chance. Só 4 anos depois do falecimento dele. 4 anos após o falecimento que se tornou cidade. Mas o projeto dele era realmente não só urbanização espacial, mas também uma urbanização até mesmo de questões de títulos, assim, de mudanças assim no espaço, né? De vila para cidade, né? De freguesia para vila. Então, ele teve uma forte... E a política, a questão política da época, né? A influência dele ajudou muito, né? Nessas transformações. Né? Ô Fernando, conta pra gente como que surgiu ali essa oportunidade do José Bento de ingressar no Congresso Imperial, de se transformar um deputado da província, um deputado geral? Então, na época existiam muitos padres que atuavam na política, né? Então, por causa do padre ter essa, vamos dizer assim, por causa dele ter esse espaço na sociedade, o padre se tornava uma pessoa de destaque. E na época, como eu já havia mencionado, o processo eleitoral era totalmente diferente. As pessoas se candidatavam ali e não existia uma eleição que existe nos modos atuais, que é aquela eleição que todo mundo vota, né? Era um grupo apenas que votava, então você tinha ali algumas regras que foram adaptando durante os tempos. Por exemplo, a pessoa tinha que ter uma posse, né, posse de terra, ou até mesmo tinha que ganhar assim, uma renda mensal de um valor X, às vezes tinha que ter uma quantia, né, expressiva de escravos. Então, na verdade, quem votava ali é quem tinha algum prestígio, até mesmo financeiro, né? Então, José Bento, para ser eleito deputado da província, ele teve um número expressivo de votos aqui em Pouso Alegre, né, na região de Pouso Alegre e também algumas regiões longínquas de Pouso Alegre, porque o nome dele já circulava já nesse meio da questão da política do partido, né, dele, né, no caso, liberal, porque ele, como eu disse, ele foi um forte disseminador dessas ideias aqui na região, né, tanto que ele utilizou do discurso falado, né, até mesmo nas missas, ele falava, né, sobre essas ideias liberais, e depois no discurso impresso, com a criação do jornal Pregoeiro Constitucional, ainda na década de 1830. Quer dizer, então a gente pode falar que ele foi um dos pioneiros na imprensa local, né? Foi o primeiro jornal aqui do sul de Minas e o 5º da província, o Pregoeiro Constitucional, né? Sim. O Pregoeiro Constitucional, se a gente for pegar toda a coleção, a Biblioteca Nacional tem toda a coleção desse jornal disponível ainda na internet, para quem quiser baixar digitalizado, você percebe que, apesar de ser um jornal local, pouco se falava de Pouso Alegre da Vila, era mais uma catequese sobre a doutrina liberal, né? Até mesmo depois, em certos momentos, até mesmo na questão do golpe da maioridade, você vê um forte discurso de todo o processo, né, desse golpe da maioridade se instaurando ali no Pregoeiro Constitucional. Então era mais um jornal ideológico, político, do que um jornal que noticiava o cotidiano do lugar. Agora, Fernando, quando que foi o primeiro mandato? Quando que o senador José Bento assumiu como deputado-geral da província? O senador José Bento, na época, ele assumiu no final da década de 1820, começo de 1830. Ele ficou pouco tempo como deputado, porque logo depois haveria as eleições para o Senado, né? Quer dizer, ele então pegou, a gente pode dizer que ele pegou aquele momento de transição, houve ali, ele participou ativamente da proclamação da independência do Brasil, sim, né? Sim. No dia 7 de setembro de 1822, e nesse período então ele já estava se preparando o seu caminho ali para assumir a vida pública e com certeza já com uma forte influência ali na vida, no dia a dia imperial, né? Sim, sim. Ele já pegou esses momentos ali, né, já tomou aquilo ali como, vamos dizer assim, uma alavanca ali e foi construindo a sua vida pública, né, a partir dessas sucessões de fatos ali, né. E como eu disse, José Bento ficou um espaço assim, vamos dizer que curto na Câmara dos Deputados e logo, né, ele é eleito, que daí ele já estava mais conhecido, é eleito senador, porque como eu disse, na época o Senado era vitalício, então
para surgir uma vaga no Senado, teria que morrer alguém, algum senador. E quando o José Bento ele lançou a sua candidatura, me parece que tinham 3 vagas ali para o Senado, né? E com essa questão desse sistema de votação, ele foi eleito, né, senador do Império do Brasil. Bom, vocês estão conhecendo aí essa grande história do padre José Bento aqui com o Fernando do Vale. Nós estamos nesse bate-papo aí sobre a história do senador José Bento. Eu vou fazer um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos começar a discorrer essa influência política que o senador José Bento teve aí no período da regência e também no período do Império aí, da gestão de Dom Pedro II. Voltamos já com o nosso Histórias e Memórias aqui do Museu Tony Toledo. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar para trás. Mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para a Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para a dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para a Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Somos um Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só nação. Eu sou Renato Gavião, delegado regional de Pouso Alegre. Vim dar uma dica de segurança pública para os telespectadores da TV Câmara, bem como os ouvintes. O que a Polícia Civil orienta aos cidadãos de Pouso Alegre? A não utilizar o celular, nem objetos pessoais e nem carteira no bolso de trás da calça, sempre procurar usar no bolso da frente, no qual dificulta a ação de criminosos. Da mesma maneira, nós temos o nosso Disque 181, que é o Disque Denúncia. Todas as informações são sigilosas. Então você que tem alguma informação sobre pessoas com mandado de prisão em aberto ou suspeitos da prática de crimes na cidade de Pouso Alegre e região, por favor denunciar através do número 181, que é completamente sigiloso. Influência religiosa. A relação entre Estado e religião, até fins do Império, era tamanha que algumas eleições vieram a ser realizadas dentro das igrejas. E antes do processo eleitoral, era obrigatória a realização de missa. Na posse dos primeiros senadores, em 1826, era necessário até um juramento público aos santos evangelhos no Paço do Senado, no Rio de Janeiro. Estamos de volta ao programa Histórias e Memórias, Museu Tony Toledo, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. Hoje o tema é o padre senador José Bento, nosso convidado é o historiador Fernando do Vale. Aqui nós estamos contando um pouco dessa história, dessa grande participação que o padre senador José Bento teve no contexto de Pouso Alegre. No bloco anterior, nós falamos um pouco
da vida, da trajetória do senador José Bento, até sua chegada ali à fundação da paróquia do Bom Jesus, da qual ele foi o primeiro pároco, da qual permaneceu até a sua morte em 2 de fevereiro de 1844, ele que foi morto em uma emboscada, foi morto assassinado, e é isso que a gente vai contar ao longo das histórias aqui com o Fernando Vale, essa história do senador José Bento, mas até para que você que está aí de casa possa conhecer melhor e saber o porquê que a principal praça de Pouso Alegre, onde o Marco Zero, o coração da cidade, leva o nome dessa personalidade que é o senador José Bento, e num período que, vamos falar, né, Fernando, era complicado, né, o acesso dele. Por exemplo, teve que esperar a vacância no Senado e uma eleição da qual ele, com certeza, teve percorrer ali vários sertões, vários fazendeiros, para poder conseguir fazer o nome dele chegar até o Senado, né? Claro, claro. Aqui na região aqui de Pouso Alegre, eu lembro, consultando essas documentações de época, ele teve um número expressivo aqui na região, porque se for pegar nessas épocas, existiam as mesas eleitorais, não existia cartório eleitoral, não existia sessões, né, as zonas eleitorais, eram na igreja, né? Tudo ali acontecia nas paróquias. Então, por exemplo, a paróquia do Bom Jesus foi uma sede importante ali de eleições. Daí você tinha ali as mesas eleitorais de Ouro Fino, que era na paróquia de Ouro Fino. Então, mais uma vez eu falo, essa forte relação igreja e política, muito junto ali, entrelaçado. E justamente pode-se até, uma hipótese, que o nome de José Bento, além de ser padre, o fato dele ser padre ajudou muito nessa publicização da vida pública dele, né? E quando ele chega ao Senado, ele tem uma participação ali muito importante, né? Inclusive com dados, com informações que eu já encontrei na Arquidiocese de São Paulo, grandes informações, inclusive com documentos que têm a assinatura do senador José Bento, né, Fernando? Sim, sim. José Bento, pelo que eu pude ler um pouco dos anais do Senado, ele era... porque os anais do Senado traz ali todas as reuniões do Senado ali em forma escrita, né, nas atas, né. Ele era muito, como que eu falo, não seria tímido, mas ele era muito discreto, mas quando ele pegava para falar ali, discursos assim de 20, 30 minutos, então você vê páginas e páginas dele debatendo alguma ideia ali. Então, ao mesmo tempo que ele era muito na dele, ele também lutar por um ideal, ele também desenvolvia a oratória muito bem. Eu resolvi esses tempos atrás fazer uma biografia do senador José Bento, né? Ela ainda não está impressa, né? Ela está ainda, vamos dizer assim, no prelo ainda. E daí eu consegui, agora eu não vou lembrar de cabeça, separar o número de discursos que ele fez durante o mandato dele, o número de projetos que ele teve. Se eu me lembro, agora mais ou menos, ele deve ter tido mais de 15 projetos ali no nome dele, né? De questões da época, né? Que agora eu não vou lembrar, não vou saber precisar. Mas ele tinha uma forte atuação no Senado, né, no período que ele ficou. Ô Fernando, e dentro desse contexto a gente tem uma parte na história do Brasil que foi ali aquele momento em que Dom Pedro I ainda, ele decide retomar Portugal, assumir o trono deixado pelo pai e ao mesmo tempo ele decide que não vai encerrar aqui o Império do Brasil, que ele vai deixar o sucessor. E aí a gente vive ali na história um período bem conturbado, né, na história do Brasil, que é o chamado período das regências, né? Sim, sim. O José Bento, vou falar um pouco da pessoa de José Bento também, continuar falando. Ele não era um inimigo de Dom Pedro I. Ele até compactuava com as ideias de Dom Pedro I até certo ponto. Com essa mudança repentina, né, que você acabou de falar, Dom Pedro I voltar para Portugal e transferir a sede, né, do governo, continuar governando o Brasil, quer dizer, o Brasil voltar a ser colônia de Portugal. Isso aí incomodou muito, principalmente a ala da política liberal no Brasil, né? Padre Feijó, José Bento e Companhia Limitada ali. Então, a partir desse momento, eles começaram através dos discursos nos jornais, né, na imprensa, até mesmo no Senado, eles começaram a combater Dom Pedro I, né? E Dom Pedro deixou um filho aqui, que era o Pedro de Alcântara, que era
Depois, mais tarde, seria Dom Pedro II, né? Só que ele era menor de idade, não poderia... Com 7 anos, né? Sim, 7 anos de idade, não podia assumir o trono, né? Então, nesse momento, assumiu o governo as regências, né? Que era... Tipo, vamos dizer assim, a figura estava ali, o Dom Pedro, mas você tinha ali atuando politicamente. São governos provisórios. Nesse papel, o José Bonifácio também teve um papel tanto na independência quanto no processo do Império, né? Sim, José Bonifácio ali com outras figuras importantes também que teve ali na regência. Uma das mais importantes é o Padre Feijó, né? O Padre Feijó que atuou fortemente. Eu acho que é o nome que ficou um dos que ficaram mais marcados ali na história do Brasil. Da regência. Quando a gente fala o período regencial, é o primeiro nome que vem. E o que as pessoas não sabem, que o Fernando Vale vai revelar aqui, era que o padre Senador José Bento era amigo pessoal do regente Feijó, né? Amigo pessoal do regente Feijó, até conta-se ali de amigos assim, por exemplo, de um emprestar dinheiro para o outro, que na época, você emprestar dinheiro, você tinha que ter muita confiança, né? Até hoje você tem que ter. Mas eles tinham uma relação de proximidade muito grande, né? Muito de troca de cartas, de troca de informações. Então ali eles tinham uma amizade muito próxima, né? Bom, e nessas pesquisas até eu recentemente fiz uma pesquisa nesse quesito e o que motivou até levantar novamente esse tema aqui no programa e trazer esse tema de relevância é que nesse período aí da maioridade, que é o chamado golpe da maioridade, na qual o senador Zé Bento participou, porque os processos precisariam passar pelo Senado Imperial na época e o senador Zé Bento integrou ali, e o Fernando tem algumas informações ali para acrescentar. É interessante esse momento, porque a gente percebe, Fernando, a presença ali marcante do senador Zé Bento num momento histórico em que, através de um golpe de maioridade, o Brasil transforma um jovem de 15 anos no imperador do país, né? É interessante até, eu estava lendo esses tempos atrás, existe um folhetim, né? Folhetim eram pequenos jornais, né, que criticavam alguma coisa que estava acontecendo ali, no momento, né? Então, existe um autor de um folhetim que ele se chama Chimango, no caso é um pseudônimo, né, porque eles não revelavam os nomes verdadeiros justamente para não receber represálias, que ele estava falando justamente, ele estava sendo contra Dom Pedro I e totalmente a favor da posse de Dom Pedro II. E o Chimango ele consegue relatar o momento do dia do ato da coroação de Dom Pedro II. E no dia também que se instaurou ali o golpe realmente, né? Diz que o senador José Bento ele estava lá no palácio lá de São Cristóvão, né? Numa das salas lá do plenário lá do Senado. Da parte de fora, do plenário, mas na parte de fora, lá na área de fora. E que quando deu essa notícia que o golpe havia sido instaurado, ele foi lá e abraçou, na frente de todo mundo lá no Rio de Janeiro, abraçou a imagem de Dom Pedro II. Então você via, talvez possa ser um interesse político, porque depois ele só cresceu, teve ascensão nesse sentido. Só teve ascensão nesse sentido, e também ele esteve ao lado desse governo de Dom Pedro II, e foi daí que ele comprou a grande briga que ocasionou a morte dele. Bom, vocês estão conhecendo aí um pouco da história do senador José Bento, mais aprofundada essa participação dele na história, e é bom para você que está acompanhando aqui o Histórias e Memórias Museu Tony Toledo, dessa história que muita gente, eu tenho absolutamente certeza que a grande maioria da população desconhece essa história, desconhece essa participação aí de senador José Bento, e nesse ponto é que eu entro aqui com o Fernando falando nisso. Ô, Fernando, essa importância do senador José Bento no contexto, a gente imagina isso lá em 1800, na década de 1830, quando acontece todo esse processo e o senador José Bento é aí nomeado, conseguido eleito senador do Império nesse caso, e tem essa participação fecunda nesse golpe da maioridade, e inclusive participando da coroação de Dom Pedro. Ele esteve lá junto, lá na parte do processo, junto com os bispos da época, junto com o juramento que o príncipe que se transformaria em imperador tinha que fazer, e estava ele lá junto com todo o Congresso Nacional nesse momento importante da história do Brasil, né? Sim, ele teve grande participação, né, e presenciou todos esses fatos, né, porque até mesmo, Lucas,
quando ele foi para o Rio de Janeiro mesmo, ele tinha uma casa no Rio de Janeiro, né? E tinha uma outra casa aqui em Pouso Alegre. Tanto que a casa dele aqui em Pouso Alegre é onde hoje está localizada a Escola Monsenhor Zé Paulino. É claro que não é o mesmo prédio, né? Sofreu modificações. Mas... A gente tem uma foto antiga aqui de Pouso Alegre que mostra ainda, antes como que era casarão. Uma foto bem antiga, dá pra gente perceber nessa foto aí, era um pavimento, era um casarão com Sim. 2 pavimentos. Era um casarão muito, muito grande aqui para a época, Sim. né? Justamente para cultivar esse título de nobreza, porque era um título de nobreza na época, e também essa coisa da grandiosidade, né? É a casa que mais se destacava na vila, na então vila de Pouso Alegre. E José Bento, ele trouxe alguns costumes do Rio de Janeiro para Pouso Alegre, né? Costumes de festividades, jantares, até mesmo de vestimentas, porque imagina só, a gente viver aqui, né, numa vila de Pouso Alegre, vamos dizer assim, distante consideravelmente da capital. Aqui era um sertão, né? Então as pessoas tinham aquela vidinha, aquela mesmice. Andava descalço, não existia sapato, não existia nada. Daí de repente ele começa a ajudar a instaurar certos costumes para uma época ali, né? A gente sabe na história também que o senador Zé Bento tinha muitos escravos, né? Sim. Que o acompanhavam, que faziam os serviços ali no dia a dia. Tinham algumas fazendas aqui, né? Na nossa região também. E o senador Zé Bento ali tem ali essa parte de contexto aqui que nós vamos entrar agora aqui, que é uma parte meio emblemática, mas a gente tem que entrar porque a gente não pode também fugir dessa parte da história. Mas essa parte emblemática eu vou deixar para o próximo bloco. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente continua com Histórias e Memórias do Museu Tony Toledo, hoje falando sobre o senador José Bento. Já já o nosso intervalo. Homem que gosta de construir, mulher bonita me faz sorrir, cidade cresce, vai se expandindo, já é orgulho pro meu país, vive, trabalha, estuda e é feliz, aqui o sonho é realidade. Quando cheguei aqui para viver, eu consegui tudo que sempre quis. Diretas Já. Reconhecida como uma das maiores manifestações populares já ocorridas no país, as Diretas Já foram marcadas por enormes comícios. Mesmo diante desta enorme manifestação popular para eleições diretas, os deputados federais da época não se sensibilizaram. Com isso, o Brasil manteve o sistema indireto para as eleições de 1985, sendo eleito o presidente Tancredo Neves. Histórias e Memórias Museu Tony Toledo, hoje falando sobre o senador José Bento. No bloco anterior a gente falou aí das ações do senador José Bento no Império, lá no Congresso como senador, e a gente está vindo agora para essa parte histórica, né, da qual o senador José Bento traz aqui para Pouso Alegre
essas festas do Império que existiam, ele ia na corte, aquelas grandes bailes, aquelas coisas da época, aqueles lustres, né, o Fernando, aquelas pratarias, aquelas coisas, ele trouxe tudo aqui para Pouso Alegre, para o casarão dele, e vivia dando festa para os coronéis da época aqui, os barões, os comendadores que aqui viviam e tinham esse acesso com o senador José Bento. Mas no bloco anterior eu falei que a gente fala de uma parte emblemática da vida do senador José Bento, é uma parte que muitas vezes as pessoas tinham um pouco de resistência ao falar o nome dele por questão da autoridade, né, Fernando? Mas a gente estava até comentando aqui, numa época, numa cidade num sertão aqui no interior das Minas Gerais. Era mais complicado, a pessoa estava num patamar acima mesmo das outras nesse quesito, até porque não havia informação, não havia muita coisa, então, tipo assim, é o padre e o senador que está chegando, né? Sim, sim. Quando você fala dessa vida pregressa, assim, você tinha ali duas figuras agindo, né? Que a gente falou, uma figura ali, um líder espiritual e um líder político. Você tem ali, vamos dizer assim, o lado religioso e o lado humano ali agindo fortemente, né? A gente sabe que hoje, por mais notícias que a gente ouve falar, mas pelo menos agora que a religião separou-se da política, desse mundo, vamos dizer assim, temporal, os padres conseguem se dedicar mais para o atendimento espiritual, né? Mas na época não. Então o senador José Bento, o fato de ele estar envolvido nesse meio político, ele ficava mais fora da igreja do que dentro da igreja. E nisso surge ali um possível relacionamento que ele teve. Não se sabe se ele manteve esse relacionamento, pode ter sido com alguma pessoa no Rio de Janeiro, pode até ter sido com alguma escrava, porque a história desconhece, né? Não existe documentação falando que nasce uma filha dele, a famosa Posidônia Leite Ferreira de Melo. E um nome bem complicado também para ela. Sim, um nome bem complicado. Nós sabemos isso por quê? Porque existe ali na catedral, né, atual catedral ali, o registro de batismo dela, e o engraçado é que não traz o nome da mãe, só o nome do pai, e o registro de casamento dela. Que ela casa, ainda é interessante que ela casa com um membro da família que foi mandante do assassinato dele, é um Barros. Olha só. Quer dizer, é algo que talvez essa desavença tenha a ver até por conta desse quesito aí mesmo familiar, pode ser, né? Pode até ser político e familiar junto, né? Então a gente não sabe muito, é muito controversa a história de José Bento, né? Quer dizer, e o que acaba descobrindo essa história nas pesquisas, porque quem ia imaginar que ele ia registrar a filha aqui em Pouso Alegre e ainda o próprio casamento dela registrado aqui também, quer dizer, isso é o que desperta o que comprova a veracidade do fato, mas o que desperta também essa incógnita, né? Que a gente sabe que haviam muitas desavenças políticas na época, mas também existe aí essa briga aí, e que inclusive até hoje existem aí a família, né, a herança do senador José Bento, ainda existem os familiares da família Leite Ferreira de Melo, agora com o Barros, né, que houve aí nessa junção com a Posidônia, né? Sim. O que eu percebi agora, eu não me lembro precisar, mas me parece que a Posidônia não teve filhos, porque ela, após a morte do pai, ela fica um tempo em Pouso Alegre e depois eles vão para São Paulo, né? E daí em São Paulo eu ainda consegui achar o registro de falecimento, a notícia do falecimento dela, né? Que ela morre viúva, né? E até ela teve uma doença, e daí após ter achado a notícia, eu fui em busca do registro de falecimento dela, que é o registro do Cemitério da Consolação. E lá diz, mais antigos de São Paulo. Um dos mais antigos. E lá aponta lá o lugar que ela está enterrada e a causa da morte dela, que foi demência. Mas assim, não tem nome de filhos, não tem nome de nada. Então supõe-se que ela não tenha deixado herdeiros, né? Supõe que os herdeiros sejam dos irmãos, dos parentes dele que sobreviveram. Sim. Nesse sentido. E a gente vê aí, nesse quesito, que o senador José Bento também era uma pessoa que ele era autoritário, né? Então, muitas vezes, animais que invadiam as fazendas dele, ele ia lá e obrigava, né? O Marquinhos até treme quando eu falo nisso, mas tem uma história que eu vou resgatar aqui, que foi tanto um depoimento que o saudoso Newton Meyer, que é também um grande
historiador, não sei se o Fernando conheceu o Newton Meyer, ele é um amante da história de Pouso Alegre. A casa dele é um museu, né? Sim, eu tive a oportunidade de ir na casa dele, é um verdadeiro museu. É ele que, o avô dele é o Florencio Meyer, que foi um grande nome, foi administrador também aqui de Pouso Alegre, atuou no Exército, e o Newton Meyer foi o primeiro comandante do Exército de Pouso Alegre, natural de Pouso Alegre. Então a gente faz aqui uma alusão a essa figura de Pouso Alegre, Newton Meyer, que eu tive o prazer de conhecê-lo, o prazer de entrevistá-lo. E ele me contou que em uma das fazendas, ele ficou com essa parte mais rústica da história de São José Bento, que quando o gado invadia uma fazenda de milho dele, comia com milho, ele mandava os empregados, os escravos lá, cortarem as tetas da vaca, mandar sacrificar o animal, como prova de que aqui não é para entrar. Teve isso na história também, né? Ele demarcava muito as terras dele, tinha esse apego, né? Mas era uma mentalidade da época, né? A demarcação de terras, a demarcação de lugar, as posses, tudo isso contava para aquela mentalidade daquela população. Então, ele não estava totalmente errado, era um costume, né, vigente naquele momento, ainda mais quando a gente fala de primeira metade do século XIX, né? Então, quer dizer, o processo ali de colonização ainda do Brasil, né? O Brasil caminhando como país ainda naquele princípio, né? Sim. Ô, Fernando, e nesse quesito, esse apoio que o São José Bento dava para o imperador Dom Pedro II, isso começou a causar aí alguma desavença aqui na nossa região por conta disso, né? Sim, e como eu havia dito, quando José Bento veio para cá, ele começou a criar até mesmo vamos dizer assim, uma ala, um antro da política, né, um baluarte da política liberal, né, tanto que a sede, né, vamos dizer assim, era Pouso Alegre, e aquilo ali disseminava para a região aqui, né, do sul de Minas Gerais, né, e logo após o golpe da maioridade, logo já com a inserção de Dom Pedro II ao trono, surgiu um outro grupo político, que é o grupo do Partido Conservador, eles falam os conservadores, né? Enquanto os liberais eram pessoas que lutavam, em certo modo, por uma coisa mais brasileira, uma política essencialmente brasileira, os conservadores cogitavam até a volta de Dom Pedro I. Né? E geralmente esses conservadores eram formados, né, esse partido era formado por pessoas pertencentes à oligarquia, os grandes coronéis, né, os grandes possuidores de terra e etc. Né? Então, você vê aqui em Pouso Alegre, por exemplo, membros do Partido Conservador, os Barros, né, famílias tradicionais de Pouso Alegre, Cobra, depois que se juntou essa família, teve uma junção de Barros, Cobra, né? Então foram os pioneiros do Partido Conservador, e nisso eles travavam conflitos ali, porque ideias diferentes, né, sempre tem ali na época. Hoje ainda a gente consegue ter uma discussão discursivamente mais ou menos sadia. Na época não, ou era aquilo, ou era isso, ou era aquilo, ou era bala e pronto, acabou, né? Foi o que acabou acontecendo no dia 4 de fevereiro lá com o senador Zé Bento, né? Sim. Foi uma emboscada, né? Onde? Foi ali próximo do Faisqueira, né? Mais ou menos naquela região ali que até um tempo atrás existia uma cruz demarcando, hoje não existe mais. Ele estava a caminho da fazenda dele, de uma das fazendas dele, como ele fazia sempre quando estava em Pouso Alegre, e ali armaram uma emboscada ali que deu certo aquele plano ali. Quem atendeu ele, né, depois que ele estava sendo acompanhado por um pajem dele, né, um escravo. E daí o cara a pessoa que alvejou, que atirou nele, fugiu e não conseguiu matar o pajem. O pajem ainda conseguiu voltar na cidade. O José Bento, ele estava ali nos últimos momentos de vida agonizando, conseguiu trazer ainda o médico, na época era o doutor Lisboa, né? José Antônio Freitas Lisboa. Que é o que leva o nome da avenida. E ainda, segundo os relatos dos jornais da época, conseguiu pegar ele com vida, né? Meio que já caminhando para a morte, né? Então, foi naquele dia 4 de fevereiro, né, daquele ano de 1844. Aí se encerrava um ciclo, até mesmo
político para Pouso Alegre, porque Amadeu de Queiroz até mesmo fala que depois que José Bento faleceu, Pouso Alegre parece que deu uma estagnada, né? Uma parada, né? Só teve 4 anos depois a elevação, a condição de cidade, mas a questão de uma certa urbanização e desenvolvimento cessou, né? A gente pode alegar que essa emancipação de Pouso Alegre, essa elevação, porque Pouso Alegre já era emancipada, essa elevação se deu ainda por uma influência deixada pelo senador José Bento? Provavelmente, hipoteticamente, pode ser que sim, né? Porque ele estava seguindo, né, aquele cronograma, aquele cronograma político, né? Aquela cronologia política, e provavelmente a gente pode falar que sim. Fernando, uma suposição por essa cronologia que a gente percebe, era possível, se o senador José Bento tivesse prolongado a sua vida, você acredita, de que aqui poderia já ter surgido antes, já na época do Império, a diocese aqui, já ter criado a diocese por influência dele, já que ele era bem influente, tanto na Cúria quanto no Império? Olha, poderia ser possível, viu? Justamente por causa dele ser padre, dele ter essa influência grande ali, até mesmo com Dom Mateus, mas Dom Mateus já tinha falecido nessa época, mas essas pessoas, quando tem uma certa influência... Ela permanece, permanece. Né? É interessante falar, até mesmo pulando um pouco ali dessa pergunta, que após o falecimento de José Bento, até aqui por meio das atas da Câmara Municipal, não se mencionou o nome dele, né? José Bento faleceu em 4 de fevereiro. Nas sessões posteriores, dias depois do dia 4 de fevereiro, até mesmo nós percorremos pesquisa durante aquele ano todo de 1844. Não teve uma menção no nome de José Bento, justamente por causa disso, por causa que quem estava à frente da Câmara Municipal, a maioria era conservador. Então vamos apagar o nome desse cara. E por muitos anos ficou apagado o nome de José Bento de Pouso Alegre, até que em 1880, agora não lembro se é 86, 87, por iniciativa de um vereador chamado Joaquim Augusto Moreira de Queiroz, é que se deu o nome à principal praça de Pouso Alegre, José Bento Ferreira de Melo. Quer dizer, a história, né, volta lá de novo na história, a história, como a gente comentou aqui, que tentou apagar, não sei se a gente comentou nos bastidores ou comentando agora, se não for nos bastidores, estava comentando agora, a história tentou apagar a participação da monarquia no progresso, na formação do Brasil, né, a verdadeira história. Aqui também, Pouso Alegre seguiu o mesmo passo, tentou apagar a história do senador José Bento para a cidade, né? Tentou se apagar, para você, 40 e tantos anos depois, 40 anos depois é que tem um trecho até no almanaque do Amadeu de Queiroz que ele fala isso, Pouso Alegre viveu um marasmo de 40 anos após a morte. Após a morte. Ou seja, possivelmente esse grupo político na época tentou se apagar essa história, né? Sim, e talvez as atuações deles também não eram tão relevantes e dinâmicas quanto a visão de José Bento, né? Quer dizer, você está conhecendo aí, de casa, que está acompanhando o nosso Histórias e Memórias hoje, essa figura emblemática, porém principal, primordial para o que Pouso Alegre é hoje, que é o padre senador José Bento, uma figura importante tanto para a Igreja Católica, porque foi o fundador da paróquia do Bom Jesus, a primeira paróquia de Pouso Alegre, e também a terceira da Diocese e a quarta do sul de Minas, mas também essa presença política numa época em que o Brasil recém-independente teve essa presença marcante na história através do padre senador José Bento, e que nós estamos aqui, né, Fernando, deixando de forma oral, guardada e salvaguardada essa memória para que outras gerações que queiram conhecer um pouco mais sobre a história de Pouso Alegre possam estar também acompanhando esse momento e aprendendo um pouco mais e valorizando aí os nossos antepassados, né? Sim, sim. Com certeza é importante a gente manter isso, porque a sociedade ela não se constitui sozinha, né? Então existe aqueles que se sobressaem, né? Aquelas figuras políticas, né? A gente fala assim, os grandes vultos, mas também existe aquela população que está vivendo ali, que a gente fala que é a história de baixo ali. Então nós devemos valorizar todos, ao mesmo tempo ali que tem o senador José Bento, tem ali o João não sei das quantas que está ali também num processo de construção, mas é claro que essas pessoas ali, como José Bento, entre outros, que tiveram grande importância, se torna mais interessante por causa disso, pela relevância do legado que essa pessoa deixou.
E aproveitando aqui ainda a edição do José Bento, para a gente ilustrar mais um pouco da trajetória dele, e aí o Fernando vai falar também aqui com a gente, é que a primeira Constituição do Brasil, Constituição que o Brasil teve lá em 1824, ela foi produzida, elaborada aqui em Pouso Alegre, né, Fernando? Não, nós tivemos essa Constituição, na verdade, Lucas, foi um projeto de Constituição, porque já existia algum grupo de leis ali, mas até mesmo que deixava algumas brechas ali, até mesmo para Dom Pedro I e etc. E daí o senador José Bento, na época, José Bento, com o grupo dos liberais, eles fizeram um projeto de uma Constituição com os valores totalmente da política ali liberal, e daí eles deixaram ali montado ali. E como ficaria muito na cara se eles imprimissem ali no Rio de Janeiro, que era a sede do Império, ou talvez em São Paulo, que também já era uma região que já estava politicamente forte, eles resolveram imprimir na tipografia de José Bento aqui em Pouso Alegre, que mais ou menos, diz a história, ficava ali onde hoje a Travessa João da Silva, perto da praça ali. Então ela foi impressa ali. O Museu Histórico aqui tem um exemplar dessa Constituição exposta, e essa Constituição, o texto dela integral existe até hoje graças a um historiador que se chama, ele na verdade ele é do meio do direito, mas ele também tem uma tendência de historiador, ele se chama Barão Homem de Melo. E o Barão Homem de Melo, ele recebeu uma cópia dessa Constituição do Rui Barbosa, que também é um grande entusiasta da história do Brasil. Ele guardou aquilo e depois ele resolveu publicar, porque ninguém mais tem esse projeto, esse texto integral. Então hoje você acha somente no livro desse Barão Melo de Homem. Ainda bem que ele guardou isso daí. Para ter aí, para a gente saber e ficar conhecendo um pouco mais sobre a história de Pouso Alegre e sobre a história do senador José Bento. Fernando, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Quero agradecer mais uma vez sua participação aqui, agradecer novamente ao diretor do Museu Tony Toledo, Mike Risselli, as Giseles que atuam aqui também nesse trabalho de conservação, de preservação. Parabenizá-lo também, Fernando, pelo trabalho que você está tendo e está realizando lá em Espírito Santo Dourado, mantendo também, resgatando a história do Espírito Santo Dourado, que é uma história muito interessante também, que a gente vai combinar para você vir contar aqui para os nossos amigos também. E, enfim, essa história e a contribuição sua em deixar mantido viva a importância e a presença do padre senador José Bento Leite Ferreira de Melo na história de Pouso Alegre. Eu que agradeço, Lucas, agradeço aqui a equipe do museu, o Mike, as Giseles, também por vocês manterem vivas aqui as memórias e as histórias de Pouso Alegre da nossa região. O Museu de Pouso Alegre, aqui o Museu Histórico Tony Toledo, ele tem uma grande importância para a região aqui do sul de Minas, porque ele abarca não só a história de Pouso Alegre, mas a história de várias cidades que pertenceram um dia a Pouso Alegre. Então, que vocês continuem aí preservando e mantendo vivas as histórias por meio de documentos, fotos, por meio da mídia digital, por meio da televisão, da telecomunicação, e que possamos sempre mais preservar as nossas memórias. Fernando, você é sempre bem-vindo aqui para a gente conversar, falar sobre a história. Agradeço você que nos acompanhou nessa edição do Histórias e Memórias, Museu Tony Toledo, hoje sobre o padre senador José Bento. Nós voltamos no próximo programa. Fique sempre ligado aqui na nossa programação, sempre tem novidade para você. Até a próxima.